Boa noite, pessoal, tudo bom? Professor Renato, tá? Para quem não me conhece. Para quem me conhece, matar um pouquinho da saudade das nossas aulas, né? Utilizando alguns recursos aqui, a gente ainda tá aprendendo, né? Eu tô meio aqui nervoso pra caramba, mas a gente vai se virando aí, tá? Então, hoje eu resolvi dividir a nossa aula, se der tempo, claro, né? A gente vai fazer tudo com tranquilidade para que possa atingir o maior número de alunos possível, mas também com qualidade, né? Dividir em duas etapas. Primeiro a gente vai falar de função do primeiro grau, que é um conteúdo introdutório para os alunos do nono ano, ok? E aí, depois a gente vai falar de função do segundo grau, né? E aí esse conteúdo é para atingir já os alunos do primeiro ano, tá? Os alunos do primeiro ano, eles viram esse conteúdo do segundo grau, função do segundo grau, o ano passado, né? Mas a gente sempre está relembrando das coisas, né? Às vezes a gente não está estudando o tempo todo, a gente esquece. Então a gente vai ter a oportunidade de estar relembrando aqui hoje, tá? Aí eu já montei aqui para nós antecipar um pouquinho, eu já montei a nossa aula aqui, o nosso esquema aqui. E o que acontece? Eu coloquei aqui função, né? Então a gente vai começar sobre função. E aí o conceito, né? O conceito de função. Relação entre duas variáveis. Como o nome já diz, variável é aquilo que varia, né? Aquilo que varia, né? Então por isso esse nome é variável, tá? Então vamos ver a relação de função aqui. Por exemplo, eu tenho 1 quilo de arroz, né? E esse quilo de arroz custa R$3, né? Então quer dizer o quê? Se eu tenho 2 quilos de arroz, então eu vou pagar nele R$6. Então, de acordo com o que varia o quilo de arroz, também vai variar o preço. Então, por isso que o conceito é a relação entre duas variáveis. E aí, a partir daí, se eu estiver falando muito rápido, tá, pessoal? Me perdoe, é porque a gente tem que aproveitar o maior número de tempo possível, tá? Então, essa é a relação de função, tá? A relação entre duas variáveis. Então, aqui eu dei o exemplo do arroz. De acordo com que varia o quilo do arroz, vai variar o preço, tá? E aí a gente utiliza essa representação no diagrama, tá, pessoal? Eu sei que aqui, essa parte aqui de cima está meio complicado para vocês enxergarem, tá? Mas aí eu vou falar o que está acontecendo aqui, tá? Aqui é a representação no diagrama. E aí aqui eu tenho dois conjuntos, tá? Dois conjuntos. Esse aqui eu chamo de conjunto A e esse aqui eu chamo de conjunto B. O conjunto A, ele também é chamado de domínio, tá? O domínio da função. E o conjunto B é chamado de contradomínio e também é chamado de conjunto imagem. A gente vai entender essa relação aqui de contradomínio e de imagem, tá bom, pessoal? Então, vamos aqui agora recapitular. No conjunto A, nós colocamos os elementos de x, tá? E no conjunto B, nós colocamos os elementos de y, tá, pessoal? O y, a gente também pode chamar de f de x. Esse fzinho aqui é o f de função, tá? Então a gente pode chamar de y ou f de x. Não sei se aqui está aparecendo, mas está escrito aqui, ó, f de x é igual a y. Ou y é igual a f de x, tá? Se não está aparecendo, é o que eu estou falando, tá? Então isso quer dizer que um é igual ao outro, tá? Quando está falando de um é a mesma coisa que está falando do outro. Pessoal, mas só começou a falar de arroz e do preço aqui, do quilo do arroz. O que isso tem a ver com o conjunto? X e Y. Bom, se eu fosse passar as informações aqui do quilo de arroz para o meu diagrama, o que seria aqui? O quilo seria os valores de X e o preço seria os valores do Y. Então, para cada X, eu vou ter um Y. Essa é a relação de função. Para cada X, eu vou ter um Y. Então, está aqui no diagrama. No A vem os elementos de X, no B vem os elementos de Y, tá? Então esse é o conceito de função. E aí, dentro dos conceitos de função, o que acontece? Tem algumas regrinhas para ser ou não função. Não é simplesmente o que está aqui e o que está aqui vai ter uma relação, não, tá? Tem que ter alguma relação de função. Pessoal, me perdoa porque começou a chover aqui agora, tá? Aí o áudio fica um pouco comprometido. Mas eu vou tentar falar o mais alto possível aqui. Então, quais são as relações? Primeiro, para ser função,
todos os elementos de x, ele pode ter apenas uma imagem. Não existe o caso de um elemento de x aqui ter duas imagens, tá? Ter dois elementos em y. Se acontecer aqui de um elemento de x ter dois elementos em y, isso não é função. Vou desenhar aqui um exemplo para vocês, tá? Tem aqui o conjunto A. Eu sei que não é adequado usar o vermelho, tá, pessoal? Porque dá reflexo. Mas infelizmente eu tenho essa mania, tá? E aqui tem o conjunto B. Beleza? E aí vamos colocar aqui, por exemplo, que eu tenho o elemento 3 aqui no conjunto A, que eu vou colocar de x. E aqui no conjunto contradomínio, eu tenho o elemento 5, tá? Tá um quebrado aqui, não desculpa. Tem o elemento 6 e tem o elemento 7, tá? Então, se eu pegar aqui esse elemento 3 e ligar no elemento 5 e ligar também no elemento 6, isso não vai ser uma função. Por que que não vai ser uma função? Porque o elemento de x está tendo duas imagens, tá, pessoal? Então isso não é função, tá? Então eu vou até apagar aqui para vocês não copiarem essa parte. Não, vocês podem até copiar, mas deixa bem claro, tá? Isso aqui, ó, não é função. Estava até com saudade de escrever no quadro. Tá? Então isso aqui não é função. Tá, pessoal? Então para ser função, o elemento de x aqui não pode ter duas imagens, ele vai ter apenas uma imagem. Outra questão também para ser função. Se aqui ó, tiver no conjunto A aqui, vários elementos aqui, ó, por exemplo, vou até apagar aqui. Eu tenho o conjunto A aqui, né? E aí o conjunto A, ele vai ter outros elementos aqui, ó. 1, 2 e o elemento 3, tá? Então o que que acontece? Todo elemento de A, ele tem que ter uma imagem. Se eu pegar aqui, ó, ligar o 1 no 5, o 2 no 6 e o 3 eu não ligar em ninguém, tá errado, tá, pessoal? Todos os elementos do A aqui, do X, ele tem que ter uma imagem. Se não tiver uma imagem, isso não é função, tá? Então, esse é o conceito de função, tá bom, pessoal? Eu sei que muitos ainda vão ter uma dificuldade, eu entendo tudo isso de vocês, mas eu tenho que, né, ir um pouco mais adiante, a gente vai ter outras oportunidades, eu vou estar entrando mais a fundo nesse assunto aí, tá, pessoal? Então, agora eu vou apagar tudo isso aqui que eu fiz, tá? Vou começar por aqui, do conceito, e vou começar a falar sobre a função polinomial do primeiro grau, tá? Então, vamos lá. Vou falar sobre função polinomial do primeiro grau. Vou colocar aqui, ó, função. Para ser bem breve, vou colocar logo no primeiro grau, tá? Função do primeiro grau. E aí, quando eu vou começar a falar de função do primeiro grau, eu tenho que ter um termo geral, tá? Ela tem um termo geral, para eu identificar que ela é uma função do primeiro grau. E a função do primeiro grau, o termo geral dela é esse aqui, ó, f de x, tá? Esse meu f aqui é feio, mas é um f, tá, pessoal? F de x é igual a x mais b, tá? Então essa aqui é a definição geral de uma função do primeiro grau. Professor, mas por que chama função do primeiro grau? Porque quando a gente estudou polinômio, a gente vê que quem determina o grau do polinômio é o polinômio que tem o expoente maior, não é isso? E no caso desse expoente aqui, o nosso expoente maior é o expoente 1, tá? Que vai aqui na nossa variável x. Por que então só não colocou 1? Por que ele não aparece? Porque quando é 1, pessoal, ele não precisa aparecer. Por quê? Porque todo número elevado a 1 é ele mesmo, tá? 5 elevado a 1 é 5. 1000 elevado a 1 é 1000. Então por isso que não precisa aparecer, porque todo elemento elevado a 1 é ele próprio. Então por isso que não aparece, tá? Mas quem quiser colocar, não tem problema nenhum. Então é por isso que ela chama função polinomial do primeiro grau. Tem o grau máximo aqui é o grau 1, tá? E aí quando a gente vai estudar a função do primeiro grau, o que que acontece? Nós temos que analisar os coeficientes, tá? E aí, o que são os coeficientes? São
essas letrinhas aqui, ó, A e B, tá? Só que na função do primeiro grau, os coeficientes ele tem nome, tá? E aqui tá, vou grifar aqui, tá? Coeficiente A e coeficiente B, tá? Lembrando, tá, pessoal, que o coeficiente A não é AX não, tá? É só o A, tá? Tem muito aluno que vai falar do coeficiente A e coloca AX, tá? X é o termo que vai variar, tá? Então, por favor, coloquem o A é separado, tá? O coeficiente A é separado do X. Ele está fazendo a multiplicação com X, tá? Então, não coloquem junto, por favor, na hora que vocês forem determinar os coeficientes. Então, temos aqui o coeficiente A e o coeficiente B. O coeficiente A, ele tem um nome, tá? Ele se chama coeficiente angular. Então, o coeficiente A, ele se chama coeficiente angular. E o coeficiente B, ele se chama coeficiente linear. Tá? Eu coloquei aqui ao contrário, né? Era para colocar A primeiro e a definição dele, mas acho que dá para vocês entenderem, tá? Então, ó, o coeficiente A é o coeficiente angular, tá? E o coeficiente B é o coeficiente linear. E o que que ele... Só um minutinho que eu vou ler uma pergunta aqui, tá? Se vai ter aula da função de segundo grau? Vai ter sim, eu falei no começo, tá? Quem chegou aí depois, a gente vai falar de função do primeiro grau e função do segundo grau, tá bom, pessoal? Então, determinei os coeficientes e para que ele, qual a importância deles, tá? Bom, o coeficiente angular, ele é importante por quê? Porque é a partir dele que eu vou saber se minha função ela é crescente ou ela é decrescente, tá? E o A também, ele não pode ser zero. Então eu vou colocar aqui bem na frente da definição. O A, ele tem que ser diferente de zero. Por que que o A é diferente de zero? Porque, ó, se eu pegar o A que é zero e multiplicar por x, todo número multiplicado por x ou por zero é zero. Então x vezes zero ia ficar zero. E aí ia anular a função, não ia ser função. Então por isso que o coeficiente A ele não pode ser zero, tá? E aí voltando lá, qual é a função do coeficiente angular? Ele informa também se a minha função ela é crescente ou se minha função é decrescente. Se o A ele for maior que zero, ou seja, se ele for positivo, né? A minha função vai ser crescente, tá? Então, se o A for maior que zero, ou seja, positivo, né? Todo número maior que zero é positivo. Então, ela vai ser crescente. Se o meu A for menor que zero, ela vai ser decrescente. Tá, professor, mas o senhor está falando de crescente ou decrescente. Como é que eu vou saber o que é decrescente e o que é decrescente? Tá, essa importância de decrescente ou decrescente, ela vai significar quando a gente for estudar gráfico da função do primeiro grau, tá? Então eu queria falar para vocês aqui, antes de entrar no assunto de gráfico, eu queria falar uma coisinha para vocês aqui, tá? Função do primeiro grau, ela também pode ser chamada de função afim, tá? Vou colocar aqui, função afim. Tá? Então toda vez que estiver falando de função polinomial do primeiro grau, também está falando de função afim, é a mesma coisa, tá? E aí, quando você falar de função do primeiro grau, você tem que lembrar o seguinte, que o gráfico de uma função do primeiro grau, ele é sempre uma reta, tá? Então aqui eu vou ter os eixos, tá? Eixo das ordenadas, que é o eixo Y, tá? E aí eu vou ter o eixo da abscissa, que é o eixo X, tá? Então o gráfico de uma função do primeiro grau, ele vai ser sempre uma reta. Aqui, ó, tracei a reta, tá? Então toda vez que você vê uma reta, você vai saber que é o gráfico de uma função do primeiro grau, tá, pessoal? E então, nesse caso aqui, ó, a minha reta ela é crescente. Então se minha reta é crescente, então eu sei o quê? Que o meu A é maior que zero, o meu A é positivo, tá? Meu A é positivo.
Agora, desenhando outro gráfico aqui. Agora eu vou apagar essa parte aqui, tá? Desenhar outro gráfico aqui. Então, o que que acontece? Eu tenho aqui meu eixo das ordenadas, tá? Que é o Y. E tem um das abscissas que é X, tá? Se meu gráfico estiver assim, isso quer dizer o quê? Que minha função é decrescente. Então, se minha função é decrescente, porém, meu A é menor que zero. Então, aqui a gente conseguiu ver a função do meu coeficiente angular. Só um minutinho, tá, pessoal? Já já eu tiro a dúvida de vocês. Só para não perder o raciocínio, tá? Então, aqui eu consegui ver a função do meu coeficiente angular. Né? Ele já fala que se minha função é crescente ou se minha função ela é decrescente. Agora, eu vou falar do meu coeficiente linear, tá? Que é o meu B aqui, ó. Coeficiente linear, coeficiente B. O que que acontece? O meu coeficiente linear, o meu B, ele fala para mim, ó, ele me diz aonde a minha reta vai tocar no eixo Y. Então aqui, ó, você vai olhar o eixo Y, tá? E aqui, ó, minha reta tocou aonde no eixo Y? Exatamente nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aí, ele vai ser o meu coeficiente linear. Linear, tá? E no caso dessa reta aqui, meu coeficiente linear está bem aqui, ó. É onde ela toca no eixo Y. Isso quer dizer o quê? Se, por exemplo, o meu eixo Y aqui, ele tocou aqui no ponto 2. Então, o meu B aqui vai valer 2. Se aqui, ó, ele tocou no ponto 4, tá? Então, o meu B aqui vai valer 4, tá? Então, agora eu vou pegar um exemplo aqui na prática para vocês. Tem uma função aqui, a seguinte função do primeiro grau. F de x é igual a 5x mais 4. Então eu tenho essa função aqui. Ó. F de x é igual a 5x mais 4. Qual é o meu coeficiente angular aqui? Se você for olhar, aqueles que aprenderam o que eu acabei de falar, o meu coeficiente angular aqui vale 5. Então o meu A é igual a 5. Quem é o meu coeficiente linear? Só um minutinho que eu vou ler as perguntas. Qual é o meu coeficiente linear? É 4 positivo, tá? Então, o meu A é 5, o meu B vale 4, de acordo com essa função. Essa função aqui, ela é crescente ou ela é decrescente? Ela é crescente, por quê? Porque o meu A é positivo, ele é maior que zero. Então, ela é crescente. E o meu coeficiente linear é 4. Então, ela quer dizer o quê? Que aqui na minha reta, no meu gráfico aqui da função do primeiro grau, ó, ela é crescente, tá? Então, ela vai ser desenhada assim. E aí, no meu coeficiente linear é 4. Então, ela vai dizer que aqui ela vai tocar exatamente no ponto 4. Então, são algumas definições que a gente consegue aprender com função do primeiro grau, tá, pessoal? Tá? Coeficiente linear, coeficiente angular. Beleza? Vou dar um prazinho para vocês copiar aí, quem estiver copiando, só vou ler uma pergunta aqui para tirar uma dúvida, tá? Estou pedindo para você ir mais devagar, não está entendendo. Não está entendendo. Tá. Ali em cima não está pegando. Tá. Aqui de cima. Tá. O pessoal tá pedindo para eu ir mais devagar, eu vou dar uma desacelerada aí, tá, pessoal? É porque é muita informação que eu tenho que passar para vocês, mas tá tranquilo, a gente vai dar uma desacelerada. Então eu vou dar uma voltada aqui, tá? Só para estar relembrando com vocês. Então agora a gente começou a ver a função do primeiro grau, tá? Ela é uma função do primeiro grau, porque o grau máximo dela aqui do polinômio é o grau 1, tá? Então o que define o grau do polinômio é o índice maior, o expoente maior. E no caso o expoente maior aqui é 1, por isso que é do primeiro grau. Vimos que ela tem dois coeficientes, o A e o B. O A é meu coeficiente angular, o B é meu coeficiente linear. O A ele tem que ser diferente de zero, tá, pessoal? Meu A não pode ser zero, porque se for zero ele vai anular a função. E vimos o quê? Que quando o A é maior que zero, a minha função vai ser crescente. Quando o A é menor que zero, ela vai ser decrescente, tá? E aí, para entender essa relação de crescente e decrescente, a gente viu a questão de gráfico de função, né? E aí a gente sabe que isso você tem que saber, tá? Toda vez que vocês olharem o gráfico da função, só um minutinho.
Toda vez que vocês olharem o gráfico na função e vocês verem uma reta, você já sabe que esse gráfico é referente à função do primeiro grau, tá? Vai ser sempre uma reta, função afim ou função do primeiro grau, as duas são a mesma coisa, tá? E aí o meu coeficiente linear, igual eu falei, ela vai determinar se minha função é crescente, tá? Se minha reta estiver subindo, ela é crescente. Se minha reta estiver descendo, ela vai ser decrescente, tá? Eu sei que não está aparecendo essa parte para vocês, mas infelizmente, tá? Eu tô sem... Então, tá para baixo o gráfico, então ela é decrescente, tá? E aí, vimos que o coeficiente linear diz pra gente onde a reta vai tocar no eixo Y, tá? No meu caso aqui, ó, nesse exemplo de baixo, tocou no ponto 2, então o meu coeficiente linear é 2. Nesse caso aqui em cima, que não está aparecendo, ela toca no ponto 4, tá? Então o meu coeficiente linear é 4 positivo, tá? Se tocar na parte de baixo do eixo aqui, ó, do eixo Y, aí meu coeficiente linear vai ser negativo, tá, pessoal? Só lembrando para quem estudou o plano cartesiano, tá? A parte de cima do Y é positiva, a parte de baixo é negativa. A direita de x é positivo, a esquerda de x é negativo, tá? Só para quem não lembra do plano cartesiano. Aí eu peguei um exemplo aqui, tá? F de x é igual a 5x mais 4. No caso, né, perguntei quem é o coeficiente angular, me falaram, aí a gente identifica que o coeficiente angular sempre acompanha o x. E no caso aqui, quem está acompanhando o x é o 5, tá? Então meu coeficiente angular é 5. E meu coeficiente linear é o número que está aqui sozinho, no caso é 4, tá? A gente chama ele de constante também, tá? Porque nesse caso aqui o número pode variar, né? Porque esse número multiplica por x. Como você não sabe quem é x, esse número pode variar. E como esse aqui não tem variação, a gente chama ele de constante. Mas não se apega a essa coisa não. Tem que saber que ele é o coeficiente linear, tá bom? Então 4 positivo. E aí eu fiz um gráfico aqui, mais ou menos, tá? E aí o que acontece? Desenhei o gráfico aqui da função. E aí eu identifiquei aonde ele toca no eixo Y, o coeficiente linear, que é o 4, tá? E agora a gente vai estudar o que? A raiz da função. O que é a raiz da função? A raiz da função, pessoal, é a mesma coisa que a gente pegar a função e igualar ela a zero, tá? Eu vou apagar esse exemplo aqui e vou fazer outro exemplo aqui para vocês entenderem o que é a raiz da função, tá? A raiz da função é a mesma coisa que a gente estiver encontrando o zero da função, tá? O que seria isso? Pegar a função e igualar ela a zero. Então eu tenho, por exemplo, aqui, ó, f de x, vou pegar um exemplo bem facinho para vocês entenderem, tá? É igual a 2x mais 4, tá? F de x é igual a 2x mais 4. Essa função é uma função bem simples, tá? Então, eu quero encontrar a raiz da função. Eu vou pegar essa função, qual é a minha função? 2x mais 4. Então, vou pegar 2x mais 4 e vou pegar e vou igualar ela a zero, tá? Então, peguei 2x mais 4 e igualei a zero. Eu vou encontrar a raiz da função. O que eu vou fazer agora, professor? Eu vou resolver como se estivesse resolvendo uma equação do primeiro grau, tá? Agora é como se fosse uma equação do primeiro grau. O que o meu 4 está fazendo aqui? Ele está somando com 2x. Então eu vou passar ele para o outro lado. Só que quem estudou equação do primeiro grau sabe que a equação está sempre em equilíbrio, né? Então se eu estou tirando 4 daqui, eu vou ter que tirar 4 daqui. Então ele vai passar para o outro lado negativo, né? Então vai ficar 2x é igual a menos 4. Estava positivo aqui, passou para o outro lado, ficou negativo, tá? E aí agora vai ser como? O 2 está fazendo o que aqui com x? Eu tenho que descobrir o valor de x, tá? Então eu tenho que isolar o x. Se o 2 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo, né? Então vai ficar x é igual a menos 4 dividido por 2, tá? E aí o que a gente faz agora, pessoal? A gente vai dividir, né? Lembrando, tá? Quando a gente estuda números inteiros, já falei para vocês, que nesse caso aqui, não só os números estão dividindo, como os sinais também dividem, tá? Então menos, o 2 não tem nada na frente, é positivo, né? Menos dividido para mais fica menos, né? 4 dividido para 2, 2. Então o meu x é igual a menos 2. Esse é o valor da raiz da função. E a raiz da função, ela fala uma coisa importantíssima para a gente, pessoal. Ela nos avisa quando a função toca no eixo x. Eu não descobri o valor de x? Então, a função vai dizer para mim aonde ela toca no eixo x.
Então aqui eu vou desenhar o gráfico todinho aqui, ó. A partir disso aqui, eu consigo desenhar todo o gráfico da função do primeiro grau, tá? Eixo das ordenadas, eixo das abscissas, né? X, Y, tá? E aí vamos passar algumas informações para cá, tá? Bom, primeiro, quem é meu coeficiente linear? 4, né? Tá aqui, ó, 4 positivo. Então o coeficiente linear diz para mim onde a reta toca no eixo Y, tá? Então vamos supor que seja aqui, 4 positivo, tá? E a minha raiz da função, ela fala para mim aonde a minha reta toca no eixo X. Então ela vai tocar na parte menos 2, ó. Aqui é a parte positiva, aqui é a parte negativa. Então vamos supor que o menos 2 esteja aqui, tá? Menos 2. Então a partir daí, eu consigo fazer... Deixa eu pegar só uma reguinha aqui, tá, pessoal? Um minutinho. A partir daqui, eu consigo fazer o meu gráfico. Porque a partir de 2 pontos, eu consigo fazer uma reta, né? Então eu vou aqui, tá? E vou traçar a minha reta. Aqui está feito o gráfico dessa minha função aqui, tá, pessoal? Eu entendo, é muita informação para um dia só, para quem começou a ver função agora, do nono ano, tá? Eu entendo vocês do nono ano, tá, pessoal? Mas a gente vai ter a oportunidade de estar tirando dúvidas, tá? Então, fique tranquilo, tá? Eu sei que é muita informação. Vimos o conceito de função, já vimos os coeficientes, já estamos vendo os gráficos, tá? Então, eu sei que é complicado. Tá, agora vamos pegar isso aqui e colocar no dia a dia, tá? Por exemplo, a função, ela está no nosso dia a dia. Ah, para que eu estudo isso? Para que está no nosso dia a dia? Então vamos fazer aqui uma função do dia a dia, tá? Um exemplo do dia a dia para vocês. Vou apagar aqui. Então eu não vou escrever o exemplo porque vai gastar muito tempo, mas eu vou falar aqui. Vamos pegar um exemplo do dia a dia, aqui, por exemplo, o exemplo de táxi, né? É o mais básico aqui que vocês vão entender melhor o conceito de função do táxi. Eu acho que todo mundo sabe, pelo menos é para saber, que toda vez que você pega um táxi, ele tem a bandeira, né? Que é uma taxa fixa só de você pegar o táxi, a bandeira. Então no meu exemplo aqui, vamos supor que a bandeira desse táxi, que é a taxa para você utilizá-lo, seja R$5. Então só para você entrar no táxi, você paga R$5. E aí, além da bandeira, é cobrado cada quilômetro que você anda. Cada quilômetro você paga uma taxa. Vamos supor que a pessoa vai pagar R$2 por quilômetro. Eu sei que está caro, tá? Mas eu estou dando só um exemplo aqui para vocês. Então, isso aqui é a bandeira, né? E aqui eu vou botar o KM. Cada KM é R$2. Então, como é que eu vou montar minha função aqui do dia a dia? Qual o valor que vai variar aqui? O 2 ou o 5? O 2, não é? Porque o 2 vai de acordo com o quilômetro. A pessoa pode andar 1, pode andar 2 km, pode andar 3. Então, quem vai variar aqui vai ser o 2. Então, como é que vai ficar a minha função? F de x é igual a 2x mais 5. Por que 2x mais 5? Vamos traduzir isso aqui, pessoal. O 2 não vai multiplicar x? X é o quilômetro, tá? Que vai determinar a quantidade de quilômetros que você vai andar. 2 é o valor do quilômetro. Então, cada quilômetro que você andar vai multiplicar por 2, tá? E 2 é o valor do quilômetro. Mais 5 por quê? O 5 é o valor fixo, tá? É a taxa da bandeira. Agora, vamos resolver essa função aqui no dia a dia. Vamos supor que João, é a pessoa que eu estou pegando no meu exemplo, João andou 10 quilômetros. Então, vai ficar assim, ó. F de 10, tá? O que eu fiz aqui? No lugar de x eu coloquei 10, tá? É o valor que eu quero saber agora. Então eu vou chamar de f de 10. F de 10 é igual a 2 vezes 10. Ué, pessoal, o que a pessoa fez? No lugar de x, coloquei 10, tá? Mais 5. Então o meu f de 10 vai ser como, pessoal? F de 10 é igual a 2 vezes 10, 20. 20 mais 5. F de 10 é igual a 25. Então, se João andar 10 km, ele vai pagar R$25, tá? Outro aqui, exemplo aqui.
Professor, e se João andar 7 km, por exemplo? Então, se João andar 7 km, nós vamos querer saber o F de 7, tá? Então, vai ficar F de 7 km, tá? É igual a 2, que é o valor do quilômetro, vezes 7, mais 5. O que eu fiz aqui? No lugar de x, eu coloquei 7, tá? Então, F de 7 é igual a 2 vezes 7, 14. 14 mais 5. F de 7 é igual a 14 mais 5 é 19. Tá? Então, se João andar 7 km, ele vai pagar R$19. Se João andar 10 km, ele vai pagar R$25. Então, essa é uma relação de função que é trabalhada no nosso dia a dia. Podemos também usar o exemplo, eu não vou calcular agora, tá? Mas vou dar um exemplo para vocês. Dos motoboys, por exemplo. Geralmente... Está desfocando a câmera. Pois geralmente o motoboy ele trabalha pela taxa de entrega, tá? Então ele vai ganhar um valor fixo da empresa, né? Pelo aluguel da moto e mais a taxa de entrega. Então se ele fizer uma entrega, ele vai ganhar uma porcentagem. Se ele fizer 20 entregas, ele vai ganhar outra porcentagem. Então a taxa de entrega vai ser o valor que vai variar, tá? Esse é um exemplo do dia a dia, tá? Então isso aqui, pessoal, é um breve resumo, tá? Eu sei que eu tenho que... cada coisinha dessa é mais de uma aula que a gente gasta no nosso dia a dia para falar. Mas eu estou dando essa explanação aqui para estar ajudando vocês a fazer atividade, que eu comecei a introduzir esse assunto essa semana, né? Então eu sei para vocês do nono ano que é puxado. E para o primeiro ano, a gente está tendo a oportunidade de rever, tá? Só um minutinho que eu vou tirar uma dúvida aqui. Tá desfocando a câmera, tá pedindo para se arrumar. Tá, vou dar uma olhada na câmera, tá, pessoal? Quanto tempo? 8h31. Então, como a gente já chegou na metade do nosso tempo, né, pessoal? Então agora eu vou começar a função do segundo grau, tá? Eu dividi em 2 etapas. Porque no Instagram a gente só tem 1 horinha para estar falando, tá? Caso a gente tenha que estender mais um tempinho, a gente faz outra live aí, tá? Mas tem quantas pessoas acompanhando aí? 33. Só 33 pessoas? Tá vendo que é pouca gente, né? Mas fazendo meu papel, né, pessoal? Então, tá, pessoal, esse é um breve resumo aí, tá? Então, pessoal do nono ano, que eu quero que vocês gravem mais é essa questão aqui, tá? Vamos só recapitular aqui o que é mais importante para vocês saberem. Saber quando uma função é crescente, quando uma função é decrescente, saber quem é o coeficiente angular, quem é o coeficiente linear, tá? Saber que o gráfico da função é uma reta, a função do primeiro grau é sempre uma reta, e saber calcular a raiz da função. A raiz da função é a mesma coisa do zero da função, é vocês pegar a função e igualar ela a zero. Igualou a função a zero, calcula como se fosse uma equação do primeiro grau, porque vai ser, né? E vai encontrar o valor de x. Esse valor de x vai ser onde a reta vai tocar no eixo x. Tá bom, pessoal? Então, vou encerrar agora a função do primeiro grau, tá? E vou para a função do segundo grau, tá? Então, vamos lá. Tem alguma pergunta aí? Escreve mais embaixo. O Claro está pedindo para você centralizar a câmera. Tá. Vou dar uma olhada na câmera, tá, pessoal? Vocês me perdoem aí que é a primeira vez que eu faço isso na vida. Eu tenho que fazer. Centraliza a câmera. Então vamos lá. Vamos aproveitar esse tempinho aí. Se tiver pior, vocês me falam aí, tá, pessoal? Porque tá se adaptando aqui ainda. Vamos lá, função do segundo grau.
A função do segundo grau, pessoal, também é chamada, só um minutinho. A função do segundo grau, ela também é chamada de função quadrática, tá? Vou escrever aqui embaixo. Quadrática. Vocês vão entender agora por que é quadrática, tá? Como a gente viu a função do primeiro grau, na função do segundo grau, ela é chamada de função do segundo grau exatamente por causa do seu expoente maior, né? No caso, vamos ver primeiro a definição geral, tá? A definição geral é fx é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Essa é a definição geral, no qual o a, o b e o c são os meus coeficientes, tá? Igual na função do primeiro grau. Só que aqui apareceu o c a mais, tá? Agora o c é a minha constante, tá? É o meu valor fixo. Então, ó, o a, o b e o c são os meus coeficientes. E por que ela é de segundo grau? Porque o grau máximo é 2, tá? Por isso que é de segundo grau. X está elevado ao quadrado. Por isso esse nome quadrática, tá? Porque está elevado ao quadrática, vocês entenderam a correlação, tá? Então por isso que é chamado de função quadrática. Então, essa aqui é a definição geral, tá? Ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Quais são os meus coeficientes? A, B, C, tá? O meu coeficiente A, ele também é meu coeficiente angular. O B e o C. Nesse caso aqui, eles não têm um nome próprio, tá? O C, ele tem a função de como se fosse um coeficiente linear, tá? Lá no gráfico, ele fala pra gente aonde o nosso gráfico toca no eixo Y, tá? É a mesma função do B na do primeiro grau. Não tá dando pra ver o começo. Tá. Desculpa aí, pessoal. É porque a gente vai se adaptando com... Vê se você consegue regular aí. Só um minutinho, tá? Acho que foi. Então, esses são os meus coeficientes. Nessa também, o A tem que ser diferente de zero, tá, pessoal? O A diferente de zero. O A não pode ser zero, pelo mesmo motivo, tá? Se o A for zero, ele anula a função, então deixa de ser uma função, tá? Se o A for positivo, é a mesma coisa, tá? A diferença é o seguinte, vamos lá agora estudar um pouquinho do gráfico. O gráfico da função do segundo grau tem o x e o y. O gráfico da função do segundo grau, pessoal, ele agora é uma parábola, tá? Parábola é uma curva, tá? Então ele é uma parábola, tá? Vou desenhar aqui duas parábolas aqui para vocês enxergarem, tá? E é uma curva. E aí, aonde é que entra o A nessa história? Se a minha concavidade estiver voltada para cima, concavidade para cima, o meu A é maior que zero, tá? A maior que zero. Por então, ele é positivo. Se a minha concavidade está voltada para baixo, então o meu A é menor que zero. Então, nesse caso, ele vai ser negativo. Ok, pessoal? Essa aí é uma das definições. E aí, quando a gente vai resolver uma equação de segundo grau, eu vou pegar um exemplo aqui para vocês, só um minutinho, tá?
Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Vou ter que usar, vou apagar essa parte da definição, tá bom? Então vamos lá. Função de segundo grau. Exemplo. Eu parei de usar o vermelho por causa do reflexo, tá? Para colaborar com vocês. Então vai ficar 2x ao quadrado menos mais 10x mais 12. Tá? Então essa aqui é a função de segundo grau. F de x f de x é igual a 2x ao quadrado. Vou apagar aqui para ficar aparecendo borrado para vocês. 2x ao quadrado mais 10x mais 2. E aí como é que eu vou resolver essa função de segundo grau? Bom, o primeiro passo, pessoal, é ela resolver igual a equação de segundo grau, né? Em qual? A gente determina quem é os coeficientes, tá? O A, o B e o C. Quem é o meu A aqui? O meu A sempre vai ser quem vai acompanhar o x ao quadrado, tá? No meu caso aqui, o meu A vai ser 2. O meu B sempre quem vai ser quem acompanha o x. Então, no caso aqui é 10. Deixa eu dar uma dúvida aqui. E o meu C vai ser a minha constante, que é 12, tá? Atentando sempre por sinais, tá? No caso aqui, todo mundo é positivo, beleza. Mas, por exemplo, se aqui fosse menos 12, o meu coeficiente C ia ser menos 12, tá? Então, eu identifiquei os coeficientes. Qual é o próximo passo? Descobrir quem é o meu discriminante, tá? Quem não sabe quem é discriminante é o meu delta, tá, pessoal? Para relembrar aí, delta, tá? Delta é igual a... Quem lembra a formulazinha? Vamos lá. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, tá? Essa é a fórmula do discriminante, do meu delta, tá? Esse delta aqui é a letrinha grega, para quem não sabe, tá bom? Então, vou usar essa fórmula, agora eu vou descobrir meu discriminante. Como, professor, eu vou descobrir? Vou pegar aqui, ó, as minhas letrinhas e vou substituir aqui pelos meus coeficientes que eu já identifiquei. Então, vai ficar delta é igual. Quem é o meu B aqui, ó? Meu B é 10. Então, vai ficar 10 ao quadrado, tá? Não pode esquecer do ao quadrado, não. Menos 4, que é o da fórmula, tá? Lembrar que esse 4 aqui é o 4 da fórmula. O A, que é 2, vezes o C, que é 12. Então, vamos lá, vamos resolver isso aqui. Delta é igual. Quanto é que é 10 ao quadrado? 10 ao quadrado é 10 vezes 10, tá? Não é 10 vezes 2 não, tá, pessoal? Sei que tem gente que fez 10 vezes 2, né? Não. É 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100, tá? Menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 12, vamos lá. 12 vezes 8. 2 vezes 8, 16. Vai 1, né? 8 vezes 1, 8. Com mais 1, 9. Então é 96, né? 96. 100 menos 96 é 4. Então meu delta é 4. Quando a gente viu raiz, estava estudando a equação do segundo grau, o que a gente sabe? Se o meu delta for 0, né? Eu sei o quê? Que vai ter apenas um valor de x. Vai ser, na verdade, os dois valores de x vão ser iguais, né? Então vai ser apenas um valor de x, vão ser iguais. Se o meu delta for negativo, não existe raiz real, tá? Então quer dizer que não existe o valor exato para x, não existe raiz real. E se o delta for positivo, que é o caso daqui, a gente continua e a gente já sabe que vai ter duas raízes, tá? Dois valores distintos, dois valores diferentes para as raízes. Então, continuando. Usei a fórmula discriminante. Qual fórmula que eu vou usar agora? A fórmula de Bhaskara, né? Que é igual a... para quem não lembra, x é igual a menos b, menos da fórmula, tá? Mais ou menos raiz do discriminante, que é o delta, sobre duas vezes o a. Tá, pessoal? Então tá aqui, ó, menos b, mais ou menos raiz do discriminante, que é o delta, sobre duas vezes o a. Professor, por que tem esse mais ou menos?
Um valor de x para quando ele estiver somando e outro valor de x para quando ele estiver subtraindo aqui nesse caso, tá? Então vamos substituir agora os coeficientes e o valor de delta que a gente descobriu. Então vai ficar x é igual menos, o b é quanto? 10, então vai ficar menos 10, tá? Mais ou menos, raiz de delta, delta é 4, sobre 2 vezes o a, o meu a é 2, então fica 2 vezes 2. Vou pular para cá agora, tá? Lado do espaço. Pulando para cá, vai ficar menos 10, x é igual a menos 10, mais ou menos. Raiz de 4 é quanto? Qual a raiz quadrada de 4? Para quem não lembra, é o 2, né? 2 vezes 2 é 4. Então a raiz quadrada de 4 é 2. Sobre 2 vezes 2, 4. Então vai ficar. Agora a gente vai dividir as raízes, tá? Eu chamo de x1 ou x2. Pode chamar de x' ou x2', tá? Então eu vou botar aqui e dividir as raízes. x1, x', tanto faz. É igual a menos 10 mais 2 sobre 4. E o x2, ou x2', é igual a menos 10 menos 2 sobre 4. Um x para quando está somando, outro para quando está subtraindo, tá? Duas raízes. Então vamos lá. Menos 10 mais 2 é quanto, pessoal? Regrinha dos sinais. Sinais diferentes, subtrai um número pelo outro e conserva o sinal do número maior. 10 menos 2 é 8, né? Quem é maior é o 10, então fica negativo. Então fica menos 8 sobre 4. 8 dividido para 4 é 2. Menos dividido para mais é menos. Então uma das raízes é menos 2. Tá? Agora vamos lá com o x2. Sinais iguais, o que eu faço? Somo e mantenho o sinal. Somo e conservo o sinal. 10 mais 2, 12. Se está menos e está menos, vai continuar menos. Sobre 4. Menos dividido para mais fica menos. 12 dividido para 4 fica 3. Então uma raiz é menos 2, outra raiz é menos 3. São os dois valores das raízes da função, tá? O que eu vou fazer agora? Vou fazer o gráfico, né? Não sabemos que o gráfico é uma parábola? Então vamos fazer o gráfico. Vou apagar aqui, tá bom? Então, se o exercício estiver pedindo o seguinte para você, se o exercício estiver pedindo para vocês só descobrir as raízes da função, aqui você já resolveu o exercício, tá? A raiz da função é menos 2 e menos 3. Então tem que ficar atentar no exercício, tá? Pediu as raízes da função, menos 2 e menos 3. Se a raiz pedir somente o discriminante, a gente descobriu aqui que eu apaguei. Aí, ó, descubra o discriminante dessa função. Aí é 4, tá? Então você tem que ler e interpretar o que o exercício está pedindo, tá? As raízes, tá aí. Eu apaguei aqui a função, que é 2x ao quadrado mais 10x mais 12. Essa função que eu apaguei, vou aqui escrever ela de novo, tá? F de x é igual a 2x ao quadrado mais 10x mais 12. Essa função aqui, a concavidade dela é voltada para cima ou voltada para baixo? Bom, para eu saber isso, eu tenho que analisar o meu coeficiente A, que é o 2x, né? Que é o 2, desculpa. Somente o 2. O 2 ele é positivo, né? Então ele é maior que zero. Se o 2 é positivo é maior que zero, a minha concavidade é voltada para cima, tá, pessoal? Lembrar disso. Se fosse aqui menos 2, aí minha concavidade era voltada para baixo. Beleza? Tem quanto tempo aí de live, filho? 8h50. Falta 10, nós temos 10 minutinhos, tá, pessoal? Então vamos aqui rápido, acelerar aqui o processo. Então, eu já sei que minha concavidade é voltada para cima. Então eu vou desenhar aqui o meu plano cartesiano, tá? E aí, para eu completar o gráfico, o que eu tenho que descobrir, pessoal? Está faltando descobrir o vértice da função.
que é o vértice da função? O vértice da função, pessoal, é exatamente o ponto da curva dela. Como eu sei que a concavidade dela é voltada para cima, tá? Desculpa aqui. O meu vértice da função vai ser exatamente esse ponto aqui, ó. Exatamente o ponto da curva, tá? Nesse caso aqui eu chamo ele de ponto mínimo, tá? Agora, se fosse assim a função, o vértice da função seria aqui em cima, tá? E aí, nesse caso aqui, eu chamo ele de ponto máximo, tá? Vou até escrever aqui para vocês. Ponto máximo. Esse aqui, ponto mínimo. Tá? Então, só recapitulando. Vértice da função é exatamente onde a função faz a curva, tá? E aí, nesse caso aqui, que ela é decrescente, ou decrescente não, concavidade voltada para baixo, desculpa, o ponto máximo dela é exatamente aqui, o vértice da função. E nesse caso aqui, que a concavidade é voltada para cima, o ponto máximo dela vai ficar lá embaixo. Ponto máximo não, ponto mínimo, desculpa. Então, tá embaixo é mínimo, tá em cima é máximo, tá bom? Só para vocês entenderem isso aí. Mas para eu calcular o vértice da função, eu tenho que usar uma formulazinha também. Tá? Desculpa, mas equação de função de segundo grau é cheia de formas. E aí temos a fórmula do vértice da função, que é o x do vértice, tá? E o y do vértice. Professor, o que é esse x e o que é esse y? O x é a coordenada dele, tá? Em x, e o y é a coordenada dele em y, tá? Quem estudou plano cartesiano sabe que todo ponto ele tem duas coordenadas, uma coordenada em x e uma coordenada em y. Vou tomar só uma água aqui, tá, pessoal? Então vamos lá. A fórmula é essa aqui, ó. O x do vértice é menos b sobre 2a, 2 vezes a, né? E o y do vértice é menos delta, a gente descobriu que é o valor discriminante, tá? Que é 4, sobre 4 vezes a. Então, para vocês enxergarem aqui, ó, x do vértice, y do vértice, tá? São as coordenadas desse ponto aqui que eu falei para vocês, tá? No caso aqui vai ser o ponto mínimo. Então, as coordenadas desse ponto aqui, ó, quem vai me dar essa formulazinha aqui, tá? Esse ponto aqui, ó. Então, vamos resolver aí. Quem é o meu b? Meu b é 10, né? Então, vai ficar menos 10 sobre 2 vezes o a, que é 2, né? Então, isso vai ficar menos 10 sobre 2 vezes 2, 4, que é igual. Não dá uma divisão exata, né? Mas menos dividido dá um número decimal, mas dá pra gente achar ele facinho na reta, tá? Menos dividido para mais fica menos, 10 dividido para 4 dá 2,5, tá? Não é tão difícil de identificar ele na reta não, tá bom? E vamos para o próximo aqui, menos delta. Nós descobrimos que o nosso delta vale 4, né? Então fica menos 4. 4 vezes o a, que é 2. Menos 4 dividido por 4 vezes 2, 8. Então isso vai ficar menos dividido para mais, fica menos. 4 dividido para 8 também é um número fácil de achar, que é 0,5. Então fica menos 0,5. Então as coordenadas do ponto em x ele toca no ponto menos 2 e 5. Em y é menos 0,5, tá? Para quem não lembra, o primeiro ponto, a primeira coordenada que vem aqui é x, a segunda coordenada que vem é a coordenada y, tá? Então só para, falta 5 minutos, eu tenho que terminar esse aqui logo, tá? Então vamos lá. Eu vou supor, tá? Vai ficar nessa parte negativa aqui, ó. Menos 2,5 em x, vai ficar mais ou menos aqui, tá? E 0,5 em y, né? Mais ou menos aqui. Vou colocar aqui. Menos 0,5, menos 2,5, tá? Então, o vértice da minha função vai ficar bem aqui, tá? O ponto da curva. A minha constante, ela é o quê? 12 positivo. Então, em y vai tocar aqui bem nesse ponto aqui. Eu vou colocar aqui 12 positivo, tá? Porque a minha coordenada C, igual eu falei pra vocês, ela indica onde vai colocar no eixo y, tá?
Quando toca no ponto 12. E o vértice da função é onde ela toca no eixo X. Então ela vai tocar no ponto menos 2 e menos 3. Então vai ser bem aqui, ó. Menos 2 e menos 3, tá? Vou colocar aqui menos 2, menos 3. Sei que ficou um pouco bagunçado, mas vamos lá. Então esse gráfico vai ficar bem assim. Tá, pessoal? Eu sei que ficou um pouco bagunçado para vocês entenderem, mas esse gráfico vai ficar bem assim. Pessoal, desculpa o pessoal do primeiro ano, não vai ter como eu fazer um resumo geral igual eu fiz pro pessoal do nono, tá? Mas eu espero que eu possa ter ajudado vocês aí. Infelizmente agora eu vou ter que encerrar, tá, pessoal? Por causa do nosso tempo, porque o Instagram só dá uma horinha pra gente, tá bom? Obrigado a todos, tá? A minha intenção aqui foi as melhores possíveis. Eu espero muito de coração ter ajudado todos vocês. Sei que não consegui sanar todas as dúvidas, tá? Sei que tem muito aluno aí que mesmo falando está com dificuldade. Mas eu fico triste pela quantidade de pessoas, né? Muito poucas pessoas, né? Não sei o que aconteceu. Às vezes a gente avisou em cima da hora também, é uma falha nossa, tá? Peço perdão. Mas a gente vai fazendo o que a gente pode, tá? Desculpa aí os erros técnicos, é a primeira vez que eu faço isso na vida, tá? Mas obrigado aí, pessoal. Boa noite a todos, tá? Muitos alunos parabenizou também.